Eu tinha 45 anos quando meu sogro morreu e levou com ele um segredo que destruiu nossa família para sempre. O que você vai ouvir não é só sobre um testamento, minha filha. É sobre como uma folha de papel pode revelar a verdadeira face das pessoas que você ama e como o dinheiro é capaz de transformar irmãos em inimigos mortais. É sobre como um homem pode carregar uma mágoa por décadas e usar sua morte como arma de vingança. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história tem raízes profundas. Meu sogro, seu João Pereira da Silva, era um homem respeitado na nossa cidadezinha do interior de Minas. Tinha uma fazenda grande, a Santa Rita, com mais de 200 alqueires de terra boa, gado leiteiro, plantação de café e milho. Era conhecido por ter a palavra mais certa da região. Se seu João falava que ia fazer alguma coisa, podia anotar porque ele fazia mesmo. Casou com Dona Conceição quando ela tinha 18 anos e ele 22. Foi um casamento arranjado pelas famílias, mas que deu muito certo. Dona Conceição era uma mulher de fibra, trabalhava duro, ao lado do marido cuidava da caça, dos filhos e ainda ajudava na lida da fazenda quando precisava. Juntos criaram 5 filhos. Meu marido Antônio, que o nasceu em 1948, e era o primogênito. Depois veio Rosa em 1950, Mário em 1952, Benedito em 1955 e por último a Aparecida, que todos chamavam de Cida. Nascida em 1958, a fazenda ficava a uns 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que na época da chuva virava um lamaçal só. Mas era um lugar bonito, sabe? Com uma casa grande de fazenda varanda comprida. Quintal cheio de árvores frutíferas. Tinha um açude onde as crianças pescavam, um moinho d'água que funcionava até os anos 80 e uma tulha, onde guardavam o café depois da colheita. Seu João sempre foi um homem de rotina. Acordava às 5 da manhã para o trato dos animais. Tomava café preto forte, sem açúcar, e saía para supervisionar o trabalho dos peões. Na hora do almoço, a família toda se reunia ao redor da mesa grande da cozinha. E era nessas horas que ele sempre repetia a mesma coisa. Meus filhos vão herdar tudo em partes iguais. Não quero briga na minha família quando eu partir. Falava isso pelo menos uma vez por semana, todo domingo depois do almoço, em todas as festas de aniversário, em todo Natal. Era como um mantra dele. Sabe, partes iguais para todos os meus filhos. A fazenda vai ser dividida certinha, ninguém vai ficar prejudicado. E todos nós acreditávamos piamente naquelas palavras. Durante toda a vida, a família viveu em harmonia. Os 5 irmãos se davam bem, casaram, tiveram filhos e sempre mantiveram a tradição dos almoços de domingo na casa grande da fazenda. Era uma coisa linda de se ver, minha filha. Mesa comprida, cheia de gente, crianças correndo pelo quintal, as mulheres na cozinha preparando a comida, os homens na varanda conversando sobre a lida e política. Antônio, meu marido, casou comigo em 1972. Eu era da cidade, filha do farmacêutico. E no começo estranhei um pouco a vida no campo, mas aprendi a amar aquela rotina, aquela família unida. Rosa casou com Zé Maria, um comerciante da cidade, e foi morar numa casa bonita na rua principal. Mário casou com Terezinha e continuou morando na fazenda, numa casinha que seu João construiu para eles, nos fundos da propriedade. Benedito casou com Lourdes e também foi morar na cidade, onde abriu uma loja de materiais de construção. E a Cida, a caçula, casou com Joaquim em 1978. Joaquim era um homem bom, trabalhador, que vinha de família simples. Tinha uma oficina mecânica pequena na cidade e era conhecido por ser honesto e caprichoso no serviço. A Cida se apaixonou perdidamente por ele quando tinha 19 anos e foi um namoro lindo de se ver. Ela era a filha mais carinhosa, mais atenciosa com os pais. Sempre foi a preferida do seu João, embora ele nunca admitisse isso abertamente. Quando Cida e Joaquim se casaram, seu João deu de presente para eles um terreno na cidade e ajudou a construir uma casa simples, mas confortável. Era onde eles moravam quando essa história toda começou. Joaquim continuou com a oficina e a Cida cuidava da casa e dos filhos que foram chegando. O primeiro filho deles foi a Marina,
nascida em 1979, uma menina linda, que puxou aos olhos verdes da mãe. Depois veio a Solange em 1981 e por último o João Pedro em 1984. O João Pedro. Se eu soubesse naquela época o que sei hoje, talvez tivesse prestado mais atenção em certas coisas. João Pedro era um menino diferente desde pequeno, sabe? Muito inteligente. Aprendia as coisas com uma facilidade impressionante. Com 3 anos já sabia ler algumas palavras, com 5 estava fazendo contas de cabeça, era uma criança curiosa, que fazia perguntas difíceis, que observava tudo ao redor com aqueles olhos espertos. Lembro que uma vez, ele devia ter uns 7 anos, estava brincando no quintal da fazenda durante um almoço de domingo. De repente veio correndo e perguntou para o avô: "Vovô João, por que as formigas trabalham tanto se elas vão morrer mesmo?" Seu João ficou sem resposta, na hora, mas depois comentou comigo: "Esse menino pensa demais para a idade dele." Na escola, João Pedro sempre foi o primeiro da turma. Os professores viviam elogiando a inteligência dele, dizendo que era um menino fora do comum. Cida ficava orgulhosa, claro, mas às vezes eu notava uma expressão estranha no rosto dela, quando falavam muito da inteligência do menino. Agora eu entendo porque as 2 filhas dela, a Marina e Solange, eram meninas normais, estudiosas, mas sem nada de excepcional. João Pedro era diferente de todo mundo da família. Não tinha as características físicas, nem do pai, nem da mãe, nem dos avós. Era mais alto que as irmãs, tinha o cabelo mais claro, os traços mais finos, mas naquela época, ninguém desconfiava de nada. Criança puxa para qualquer lado, né? E família de interior não fica reparando muito nessas coisas. Seu João adorava todos os netos, mas tinha um carinho especial pelo João Pedro. Talvez porque fosse o único menino da 3ª geração, ou porque era realmente uma criança especial. Sempre que íamos à fazenda, ele fazia questão de levar o menino para andar a cavalo, para pescar no açude, para mostrar os bezerros novos. João Pedro correspondia ao carinho do avô com uma devoção total. Onde seu João estava, lá estava o neto atrás. Foi assim durante anos. A família crescendo, prosperando, unida. Seu João foi envelhecendo, mas continuava ativo, tocando a fazenda com a ajuda dos filhos. Dona Conceição morreu em 1995, de câncer, e foi um baque terrível para toda a família. Seu João ficou muito abalado, perdeu um pouco do ânimo para a vida, mas continuou firme, cuidando dos negócios e da família. Agora que eu penso, foi depois da morte da Dona Conceição que seu João começou a ficar mais observador, mais desconfiado. Talvez a solidão tenha aguçado a percepção dele para coisas que antes passavam despercebidas. Ou talvez alguma coisa que a Dona Conceição sabia e nunca comentou tenha chegado aos ouvidos dele, depois que ela morreu. João Pedro estava com 11 anos, quando a avó morreu. E foi nessa época que eu comecei a notar que seu João olhava para o neto de uma forma diferente. Não era mais aquele olhar de puro carinho e orgulho. Havia algo de estudo, de análise, como se ele estivesse tentando decifrar algum enigma. Uma vez, lembro bem, foi num Natal de 1996. Estávamos todos reunidos na sala da fazenda, as crianças brincando, os adultos conversando. João Pedro, que então tinha 12 anos, estava lendo um livro, no canto da sala. Seu João ficou observando o menino por um tempo longo, e depois chamou a Cida para um canto e falou alguma coisa no ouvido dela. Vi que ela ficou pálida, balançou a cabeça negando alguma coisa, e depois saiu da sala rapidamente. Na época achei que era coisa da minha imaginação, mas hoje entendo que provavelmente foi nesse período que seu João começou a suspeitar da verdade. Talvez algum comentário maldoso de algum vizinho, talvez alguma lembrança que voltou à tona, ou talvez apenas a percepção aguçada de um homem que estava prestando mais atenção nas coisas ao redor. Os anos foram passando, e João Pedro foi crescendo, e se tornando cada vez mais diferente do resto da família, não só fisicamente, mas intelectualmente também. Enquanto os outros netos tinham interesses normais de criança, menos futebol, brincadeiras, televisão,
João Pedro vivia com a cabeça enterrada nos livros. Lia tudo o que encontrava pela frente em enciclopédias, jornais, revistas, livros que pegava emprestado na biblioteca da cidade. Quando entrou na adolescência, a diferença ficou ainda mais marcante. João Pedro era alto, magro, tinha uma postura ereta, falava bem, usava palavras difíceis. Parecia mais velho que a idade, mais maduro que os primos da mesma faixa etária. E sua inteligência era realmente impressionante. Com 14 anos, já ajudava os colegas mais velhos com matemática e física. E os professores diziam que ele tinha potencial para fazer faculdade em universidade grande. Foi também nessa época que eu comecei a notar que seu João às vezes ficava quieto demais quando o João Pedro estava por perto. Não era mais aquela interação natural de avô e neto. Havia uma espécie de tensão no ar, um desconforto que eu não conseguia identificar direito. Uma vez, foi no aniversário da Rosa em 1998, João Pedro estava contando para a família sobre um projeto de ciências que tinha feito na escola. Falava com empolgação sobre genética e hereditariedade, explicando como as características passam de pais para filhos. Seu João ficou ouvindo em silêncio, com uma expressão cada vez mais fechada. No final, quando João Pedro terminou de falar, seu João levantou da mesa e saiu da sala, sem dizer uma palavra. Joaquim, que sempre foi um pai presente e carinhoso, não percebia nada de estranho. Para ele, João Pedro era seu filho legítimo, motivo de muito orgulho. Trabalhava duro na oficina para dar boa educação para as 3 crianças e tinha planos de mandar João Pedro para uma universidade boa quando chegasse a hora. Cida, por sua vez, eu percebia que às vezes ficava nervosa quando o pai prestava muita atenção no João Pedro. Uma vez, a vi chorando, escondida na cozinha. Depois que seu João tinha passado a tarde toda observando o neto, quando perguntei o que estava acontecendo, ela disse que era só cansaço, mas eu senti que havia algo mais. Em 1999, João Pedro fez 15 anos, e seu João já estava com 73. O velho começava a dar sinais de que a idade estava pesando. Não que estivesse doente, mas já não tinha a mesma disposição de antes. Passou a ficar mais tempo em casa, menos tempo na lida da fazenda. E foi nesse período que ele começou a fazer perguntas estranhas para a família. Uma vez perguntou para Rosa: "Você lembra de como era sua irmã em 1983?" Rosa achou a pergunta estranha, mas respondeu que Cida estava casada há pouco tempo, feliz com o Joaquim, ansiosa para ter filhos. Seu João insistiu: "Mas você lembra se ela saía muito de casa? Se tinha amigas novas?" Rosa disse que não se lembrava de detalhes, que era muita coisa para lembrar depois de tantos anos. Fez perguntas parecidas para Mário Benedito. Queria saber sobre 1983, sobre o comportamento da Cida naquela época, sobre as pessoas que ela conhecia. Os filhos achavam aquilo estranho, mas pensavam que era coisa de velho, essas manias de ficar remoendo o passado. Foi também nessa época que seu João começou a ir à cidade com mais frequência, coisa que não era comum nele. Sempre foi um homem de fazenda, que só ia à cidade quando tinha negócios importantes para resolver. Mas começou a aparecer lá quase toda semana, conversando com pessoas antigas, fazendo perguntas discretas sobre o passado. Um dia, encontrei ele na farmácia do meu pai, que já tinha sido vendida. Mas o novo dono me conhecia menos, e ele estava perguntando sobre o Dr. Reinaldo, que tinha sido médico da cidade nos anos 80. Queria saber se o doutor ainda estava vivo, onde morava, essas coisas. Achei estranho, porque seu João nunca teve problemas de saúde que precisassem de médico particular. Dr. Reinaldo era um homem bonito, elegante, casado com uma moça da capital que tinha vindo morar na cidade por causa dele. Era considerado um dos homens mais inteligentes da região, formado em medicina numa universidade famosa, atendia não só na cidade, mas em várias cidades vizinhas. Era uma figura respeitada, mas também comentada. Sabe como é cidade pequena? Sempre tinha boatos sobre ele e algumas pacientes, mas nada que passasse de fofoca de interior. Agora, eu sei que não eram só fofocas. Agora eu entendo porque seu João estava interessado em saber sobre o Dr. Reinaldo. Em 2000, quando João Pedro completou 16 anos, seu João tomou uma decisão que na época ninguém entendeu direito.
mandou chamar o advogado da família, seu Sebastião, e disse que queria fazer o testamento. Todo mundo estranhou, porque ele tinha 74 anos, estava com saúde razoável, não havia urgência nenhuma para isso, mas ele insistiu. Disse que homem prevenido não é desprevenido, que queria deixar tudo organizado para não dar trabalho para os filhos. Chamou seu Sebastião numa manhã de sábado, trancaram-se no escritório da fazenda por mais de 3 horas. E quando saíram, seu João estava com uma expressão satisfeita, como se tivesse resolvido um problema que o incomodava há muito tempo. Perguntamos para ele sobre o testamento, mas disse apenas que tinha deixado tudo dividido certinho. Como sempre, prometeu: cada filho vai receber o que merece. Foram as palavras dele. Na época achamos que era apenas uma confirmação do que ele sempre falou, mas hoje entendo que havia uma segunda intenção naquela frase. Depois de fazer o testamento, seu João pareceu mais tranquilo, mais em paz consigo mesmo. Voltou a tratar João Pedro com carinho, embora ainda houvesse aquela tensão sutil no ar. Era como se tivesse resolvido uma questão pendente e agora pudesse fingir normalidade até o final dos seus dias. Os anos de 2000 a 2003 foram relativamente calmos. João Pedro se formou no ensino médio, sendo o primeiro da turma. Ganhou uma bolsa de estudos para fazer direito numa universidade em Belo Horizonte. Seu João até se mostrou orgulhoso na formatura, mas eu percebi que era um orgulho meio forçado, diferente daquele carinho genuíno que ele demonstrava pelos outros netos. Em 2003, seu João começou a ter problemas de coração, pressão alta, arritmia, aquelas coisas que vêm com a idade. O médico disse que não era nada muito grave, mas que precisava de cuidados, remédios, menos esforço físico. Ele passou a ficar mais tempo em casa, lendo jornal na varanda, recebendo visitas de amigos antigos. Foi também nessa época que ele começou a fazer comentários estranhos sobre família, honestidade, sangue. Falava coisas como: o sangue não mente, nunca mente, por mais que a pessoa tente esconder, a verdade sempre aparece. Ou então, família que se baseia em mentira não é família de verdade. Achávamos que eram filosofias de velho, reflexões sobre a vida, mas hoje entendo que eram recados direcionados, principalmente para Cida. Ele sabia a verdade e estava esperando o momento certo de revelar. Em janeiro de 2004, seu João teve o primeiro infarto. Foi internado às pressas no hospital da cidade, ficou 3 dias na UTI, mas conseguiu se recuperar. Voltou para casa mais frágil, precisando de cuidados constantes. A Cida, que sempre foi a filha mais dedicada, passou a ir à fazenda todos os dias para cuidar do pai. Era tocante ver a dedicação dela, sabe? Levava comida caseira, organizava os remédios, ficava horas conversando com ele na varanda. Seu João aceitava os cuidados, mas eu percebia que não era com o mesmo carinho de antes. Havia uma frieza disfarçada, uma distância que só quem conhecia bem a família conseguia notar. Uma tarde, eu estava na cozinha da fazenda, preparando um chá para seu João, quando ouvi vozes alteradas vindas da sala. Era ele discutindo com a Cida. Não consegui entender tudo, mas ouvi frases como: você acha que eu sou idiota? E quanto tempo você pensou que ia conseguir me enganar? A Cida estava chorando, pedindo desculpas por alguma coisa, mas ele cortou: agora é tarde para desculpas. Quando entrei na sala com o chá, os dois ficaram em silêncio. Cida estava com os olhos vermelhos, e seu João estava com uma expressão dura que eu nunca tinha visto nele. Foi nessa hora que eu entendi que ele sabia de algum segredo terrível, e que a Cida estava no centro dessa história. Nos meses que se seguiram, a situação ficou ainda mais tensa. Seu João continuava aceitando os cuidados da filha, mas era visível o esforço que fazia para manter as aparências. Várias vezes o vi, olhando para ela com uma mistura de decepção e tristeza que partia o coração. João Pedro, que já estava na faculdade, vinha passar os fins de semana em casa. E foi durante uma dessas visitas que eu presenciei a cena mais reveladora de todas. Era um domingo de manhã, e João Pedro estava na varanda, lendo o jornal, ao lado do avô. De repente, seu João disse: você é um menino inteligente, João Pedro. Muito inteligente.
inteligente demais para essa família. O menino, que tinha 20 anos na época, olhou para o avô sem entender. Por que o senhor fala isso, vovô? Meu filho, você vai entender quando for mais velho, vai entender de onde vem essa inteligência toda. João Pedro riu, achando que era elogio. O senhor sempre diz que inteligência vem dos livros do estudo. Seu João ficou quieto por um tempo, depois disse: às vezes vem de outras fontes. Às vezes a gente herda coisas que nem imagina. Na época achei que era conversa de velho. Hoje entendo que seu João estava dando pistas, testando o terreno, talvez até esperando que a verdade viesse à tona naturalmente. Mas João Pedro era jovem demais e inocente demais para entender as entrelinhas daquelas palavras. Em maio de 2004, seu João teve o segundo infarto, mais grave que o primeiro. Dessa vez ficou 2 semanas no hospital, entre a vida e a morte. Quando voltou para casa, estava visivelmente mais frágil. Tinha perdido o peso, ficava cansado com facilidade, precisava de ajuda, até para se vestir. Foi nessa época que ele chamou seu Sebastião novamente e disse que queria fazer algumas alterações no testamento. O advogado achou estranho, porque testamento tinha sido feito há pouco tempo, mas seu João insistiu. Trancaram-se no escritório por mais de 2 horas, e quando saíram, seu João parecia mais aliviado ainda que da primeira vez. Perguntei para seu Sebastião se estava tudo bem, mas ele disse que não podia revelar nada, que eram questões sigilosas do cliente. Só falou que seu João era um homem que sabia exatamente o que queria e que tinha feito alterações muito específicas no documento. Depois disso, seu João pareceu ter encontrado uma paz interior que não tinha há anos. Voltou a sorrir mais, a fazer piadas, a receber visitas com prazer. Era como se tivesse colocado em ordem todos os assuntos pendentes da vida, e agora podia aguardar a morte com tranquilidade. O inverno de 2004 foi especialmente rigoroso. Seu João pegou uma pneumonia em junho, que evoluiu para uma complicação cardíaca. Foi internado mais uma vez, mas dessa vez todos sabíamos que seria a última. O médico disse que era questão de dias, talvez semanas. Durante a internação, todos os filhos se revezaram para ficar ao lado dele. Antônio, Rosa, Mário, Benedito e Cida mantiveram vigília constante. Eu também passava muitas horas no hospital, ajudando no que fosse preciso. Foi durante uma dessas vigílias que eu presenciei a última conversa entre seu João e a Cida. Era de madrugada. Eu estava cochilando numa poltrona ao lado da cama, quando ouvi a voz dele, fraca, mas firme. Cida, chegou a hora de você saber que eu sempre soube. Ela acordou sobressaltada. Soube o que, pai? Sobre o João Pedro. Sobre o que você fez em 1983, o silêncio que se fez naquele quarto de hospital era de cortar com faca. Cida começou a soluçar baixinho, e seu João continuou. Eu sei quem é o pai verdadeiro do menino. Sei, há anos. Só não falei nada para não destruir seu casamento e não fazer o Joaquim sofrer. Pai, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. O que está feito, está feito. Mas não pense que vai sair dessa sem consequências. Você traiu a confiança da família, enganou seu marido, mentiu para todos nós durante mais de 20 anos. Cida estava chorando copiosamente. Pai, eu era nova. Cometi um erro. Não foi por maldade. Erro tem consequência, minha filha. E você vai descobrir qual é a consequência do seu erro quando eu morrer. Foi a última conversa séria que ele teve com ela. Nas horas seguintes, ficou cada vez mais fraco, até que numa manhã fria de julho, Deus o levou. Tinha 78 anos, uma vida inteira de trabalho e uma família que ele amou até o final. Mesmo sabendo que havia sido traído por quem mais confiava, o velório foi uma coisa de chorar, minha filha. A cidade inteira foi se despedir. Seu João era respeitado e querido por todo mundo. Durante 2 noites e um dia, houve fila de pessoas querendo dar o último adeus. Flores de todos os cantos, coroas de vereadores, do prefeito, de fazendeiros da região inteira. A família estava devastada, claro. Antônio chorava como criança, coisa rara nele que sempre foi homem de poucas lágrimas. Rosa não parava de soluçar, repetindo que tinha perdido o melhor pai do mundo. Mário e Benedito estavam sérios, abalados,
mas controlados. E a Cida estava inconsolável, chorando de uma forma que partia o coração de quem via. Na época achamos que era só a dor natural de ter perdido o pai. Mas hoje eu entendo que Cida chorava também de culpa, de remorso, de medo do que estava por vir. Ela sabia que o pai tinha descoberto seu segredo e que havia prometido consequências. Devia estar aterrorizada, imaginando o que ele tinha deixado preparado para ela. O enterro foi no cemitério da cidade. Numa manhã de sábado, metade da população estava presente. O padre fez um sermão bonito sobre a vida de seu João, falando sobre sua honestidade, seu trabalho, sua dedicação à família. Foi emocionante ver como aquele homem tinha tocado a vida de tanta gente. Depois do enterro, a família voltou para a fazenda, onde as mulheres da cidade tinham preparado um almoço para receber as visitas. A casa estava cheia de gente, cada um compartilhando uma lembrança boa do seu João. Era um ambiente de tristeza, mas também de celebração de uma vida bem vivida. No final da tarde, quando as visitas foram embora, ficamos só nós da família. Era hora de começar a enfrentar a realidade prática da morte. Documentos, inventário, divisão de bens. Seu Sebastião disse que voltaria na segunda-feira para fazer a leitura do testamento, conforme é de praxe. Aquele domingo foi estranho, sabe? A família toda reunida na fazenda, mas sem a figura central que sempre comandou aquela casa. Era como se estivéssemos perdidos, sem saber bem como agir, sem a presença do patriarca. Segunda-feira chegou com um sol bonito, daqueles dias de inverno seco que são comuns em Minas. Seu Sebastião apareceu pontualmente às 9 da manhã, trajado de terno preto, carregando aquela pasta de couro velho, que eu conhecia bem. Era um homem sério, de óculos grossos, que conhecia a família há mais de 30 anos, e tinha cuidado de todos os negócios jurídicos do seu João. Pediu para reunir todos os herdeiros na sala da casa grande da fazenda. Era uma sala ampla, com móveis antigos, um sofá grande de couro, poltronas de madeira, uma mesa de centro pesada. Nas paredes, retratos de família e fotografias da fazenda em diferentes épocas. Lembro como se fosse hoje. Era uma segunda-feira de manhã. O sol entrava pelas janelas grandes da sala, criando feixes de luz dourada que iluminavam as partículas de poeira que dançavam no ar. Todos nós estávamos ali, sentados em círculo, com aquela expectativa misturada com o nervosismo que sempre acompanha a leitura de um testamento. Antônio estava ao meu lado, mexendo nas mãos, nervoso como sempre ficava em situações formais. Rosa estava com os olhos ainda inchados de tanto chorar, segurando um lenço de renda que tinha sido da mãe. Mário, sempre o mais calado da família, estava sério, olhando fixamente para o chão. Benedito não conseguia ficar quieto. Andava de um lado para o outro, inquieto, ansioso para saber o que o pai tinha deixado. E a Cida, coitadinha, estava sentada numa cadeira um pouco afastada do grupo, grávida, de 7 meses, do que seria seu quarto filho, com a barriga já bem grande. Estava pálida, com uma expressão de quem não dormiu direito há dias. As mãos tremiam levemente toda vez que alguém falava. Seu Sebastião abriu a pasta com movimentos precisos, tirou um envelope lacrado e alguns outros papéis, ajeitou os óculos e disse com aquela voz formal de advogado: "Bem, antes de começar, quero expressar mais uma vez meus pêsames a toda a família. Seu João foi um homem que eu respeitei profundamente, e sei que sua ausência deixará uma marca indelével em todos nós." Colocou os óculos de novo, respirou fundo e começou. Este é o último testamento e vontade de João Pereira da Silva, lavrado em minha presença no dia 15 de maio de 2004, estando o testador em pleno gozo de suas faculdades mentais. O silêncio na sala era absoluto. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede e o som abafado da respiração pesada de cada um de nós. Seu Sebastião continuou lendo as formalidades iniciais, aquelas coisas de praxe que todo testamento tem, até chegar na parte das disposições. Eu, João Pereira da Silva, depois de muito refletir sobre minha vida, minha família e os valores que sempre prezei, deixo meus bens da seguinte forma. Fez uma pausa e olhou para cada um dos filhos. Para meu filho primogênito Antônio Pereira da Silva,
e sua esposa Maria. Deixo a casa da fazenda e 50 alqueires das melhores terras, incluindo o açude e o gado leiteiro. Antônio suspirou aliviado. Era uma parte generosa, condizente com o que esperávamos. Seu Sebastião continuou. Para minha filha Rosa Maria da Silva, deixo 40 alqueires de terra, na parte oeste da propriedade, mais a quantia de R$ 50.000, depositados no Banco do Brasil. Rosa começou a chorar de emoção. Era mais do que ela imaginava receber. Para meu filho Mário Pereira da Silva deixo 40 alqueires na parte norte da fazenda, mais o moinho e todos os equipamentos agrícolas. Mário balançou a cabeça em agradecimento silencioso. Até ali, tudo estava conforme o prometido pelo seu João, durante toda a vida. Para meu filho Benedito Pereira da Silva, deixo 40 alqueires, na parte leste da propriedade, mais a quantia de R$ 50.000. Benedito sorriu pela primeira vez em dias. Estava satisfeito com sua parte. Sobrava apenas a Cida, que estava cada vez mais tensa na cadeira, as mãos tremendo sobre a barriga de grávida. Seu Sebastião parou por um momento, tirou os óculos, limpou as lentes com cuidado excessivo, como se estivesse ganhando tempo. Quando tornou a colocá-los, sua expressão tinha mudado. Estava mais séria, mais grave. E agora chegamos à parte que se refere à minha filha Aparecida, conhecida como Cida. Sua voz ficou mais lenta, mais pesada. Esta parte do testamento foi redigida separadamente, em data posterior, e contém disposições específicas que o testador fez questão de explicar detalhadamente. O coração de todos nós começou a bater mais forte. Havia algo de diferente no tom do advogado, algo que prenunciava problemas. Cida estava branca como papel, os lábios tremendo. Para minha filha Aparecida, continuou seu Sebastião, deixo 30 alqueires da terra menos produtiva da fazenda, situada na parte sul da propriedade, conhecida como Terra Seca. Além disso, deixo a seguinte explicação para toda a família, para que compreendam os motivos desta decisão. Fez mais uma pausa dramática, olhou diretamente para Cida e prosseguiu. Durante mais de 20 anos, minha filha Aparecida me enganou. Enganou seu marido Joaquim, e enganou toda a nossa família sobre a paternidade de seu filho João Pedro, o menino, que todos conhecem como meu neto legítimo. É, na verdade, filho do Dr. Reinaldo Augusto de Carvalho, médico que clinicava em nossa cidade. Entre os anos de 1980 e 1985, o impacto daquelas palavras foi como um raio. Antônio levantou-se da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Rosa soltou um grito abafado. Mário ficou boquiaberto, sem conseguir processar o que tinha ouvido. Benedito começou a balançar a cabeça, negando, como se pudesse desfazer aquelas palavras. E a Cida, simplesmente desmoronou. Começou a chorar, de uma forma desesperada, soluços profundos que saíam do peito como se fossem arrancar a alma dela. As mãos agarravam a barriga, protegendo a criança que carregava, como se pressentisse que aquele momento mudaria tudo para sempre. Continuo, disse seu Sebastião, impassível diante da confusão que se instalara na sala. Esta informação chegou ao meu conhecimento através de investigação discreta que conduzi nos últimos anos de minha vida, motivado por suspeitas que nutriam há muito tempo sobre as características físicas e intelectuais excepcionais do menino, tão diferentes das apresentadas pelo restante da família. Antônio gritou: "Isso é uma mentira! Uma calúnia contra minha irmã!" Mas sua voz saía trêmula, insegura, como se ele mesmo começasse a conectar pontos que nunca tinha considerado antes. Seu Sebastião levantou a mão, pedindo silêncio. "Por favor, deixe-me terminar." Ainda há mais. Consultou o documento novamente. O Dr. Reinaldo Augusto de Carvalho era casado, pai de família respeitado, mas mantinha relacionamentos extraconjugais com algumas pacientes. Minha filha Aparecida foi uma dessas pacientes, durante o período em que buscava tratamento para problemas de fertilidade, entre março e agosto de 1983. A revelação caiu como uma bomba. Joaquim, o marido da Cida, que até então estava calado tentando entender tudo, levantou-se cambaleando. Seu rosto tinha perdido toda a cor.
e ele olhava para a esposa como se ela fosse uma completa estranha. João Pedro nasceu em janeiro de 1984. Continuou a leitura, exatos 9 meses após o último encontro documentado entre minha filha e o referido médico. As características físicas do menino: menos altura, superior à média familiar, cabelos castanho claros, olhos verdes, estrutura óssea delicada, menos coincidem perfeitamente com as do Dr. Reinaldo. Joaquim se aproximou da mulher, a voz saindo como um sussurro. Cida diz que não é verdade, diz que é mentira do seu pai. Mas ela não conseguia parar de chorar, e o silêncio era mais eloquente que qualquer confissão. Além disso, prosseguiu seu Sebastião, as habilidades intelectuais excepcionais de João Pedro, sua facilidade com números e ciências, são também características marcantes da família Carvalho. O Dr. Reinaldo era conhecido por sua inteligência brilhante, tendo se formado em medicina aos 22 anos com as melhores notas de sua turma. Rosa, que até então estava em choque, explodiu. Como você pôde, Cida? Como pôde enganar o Joaquim durante todos esses anos? Como pôde deixar a gente criar afeto por uma criança que nem é da nossa família? Ele é da nossa família, gritou Cida entre os soluços. João Pedro foi criado aqui, é filho do Joaquim no coração, é neto do papai em tudo menos no sangue. Sangue é o que importa, retrucou Mário falando pela primeira vez. Família é sangue, é honestidade, é verdade. Você mentiu para todos nós por mais de 20 anos. Joaquim estava parado no meio da sala, olhando para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. 21 anos, murmurou. 21 anos, cuidando, amando, me orgulhando de um filho que nem é meu. Olhou para Cida com uma expressão que misturava dor e nojo. 21 anos sendo feito de idiota pela própria esposa. Seu Sebastião continuou imperturbável. Há ainda uma cláusula final que devo ler. O testador determina que, caso João Pedro, ao tomar conhecimento de sua verdadeira paternidade, deseje contestar esta decisão ou reivindicar direitos sobre a herança, deverá primeiro submeter-se a exame de DNA para comprovação definitiva da paternidade. Os custos deste exame correrão por conta da própria herança. Antônio, que tinha se sentado novamente, passou as mãos pelo rosto. Pai sabia. O velho sabia há anos e ficou calado, observando, juntando provas. Olhou para Cida com uma mistura de decepção e raiva. E você, sabendo que ele suspeitava, continuou mentindo, continuou fingindo. Eu não sabia que ele sabia, defendeu-se Cida. Achei que tinha conseguido esconder, que nunca ninguém ia descobrir. Então, você admite, gritou Benedito. Admite que enganou todos nós. Cida parou de negar. Com a verdade exposta, não havia mais como fugir. Sim, disse num fio de voz. É verdade. João Pedro não é filho do Joaquim. É filho do Dr. Reinaldo. O silêncio que se seguiu era sepulcral. Era como se o mundo tivesse parado de girar. 21 anos de mentira desmoronavam em poucos minutos, destruindo não apenas a vida da Cida, mas de toda a família. Joaquim se dirigiu para a porta, andando como um homem em transe. Onde você vai? Perguntou Cida desesperada. Para casa, juntar minhas coisas. Não consigo nem olhar para você. Parou na porta e se virou. E não se preocupe em ir atrás das meninas. Marina e Solange vão comigo. Elas são minhas filhas de verdade. E o bebê? Cida colocou as mãos na barriga. Este aqui é seu, Joaquim. Este é seu filho de verdade. Como eu vou ter certeza? A voz dele estava carregada de amargura. Como vou saber se não há mais mentiras? Maisie Dreykus saiu batendo a porta, deixando Cida sozinha com os irmãos, que agora a olhavam como se ela fosse uma estranha. Antônio foi o primeiro a falar. Você precisa sair da fazenda, Cida, não pode mais ficar aqui. Esta é a minha casa também, ela protestou. Era, corrigiu Rosa friamente. Era quando você era nossa irmã de verdade. Agora você é só uma mentirosa que enganou toda a família. Eu continuo sendo irmã de vocês. Continuo sendo filha do papai. Filha que desonrou o nome da família, disse Mário. Filha que manchou nossa reputação. Você acha que essa história não vai se espalhar pela cidade inteira? Você acha que as pessoas não vão falar mal de todos nós por causa do que você fez?
E ele estava certo, em cidade pequena, escândalo desse tamanho vira assunto por gerações. A família Pereira da Silva, sempre respeitada e admirada, agora seria lembrada como a família da mulher que enganou o marido por mais de 20 anos. Seu Sebastião, que tinha ficado quieto durante a discussão familiar, voltou a falar. Há ainda algumas questões práticas a serem resolvidas. O testamento prevê que Aparecida tenha 30 dias para deixar a propriedade. Quanto aos 30 alqueires que herda, ficam numa parte isolada da fazenda, sem acesso direto à estrada principal. Era a vingança final do seu João. Mesmo morto, estava punindo a filha que o havia traído. Dava a ela uma herança, sim, mas uma herança envenenada, em terras ruins, isoladas, quase inúteis. Cida levantou-se da cadeira com dificuldade, a barriga pesada tornando os movimentos mais difíceis. Vocês vão me expulsar da minha própria família? Vão abandonar uma mulher grávida por causa de um erro que cometi há mais de 20 anos? Erro? Rosa riu, com amargura. 21 anos de mentira. Não é erro, Cida. É uma vida inteira de falsidade. É destruir a confiança de uma família inteira. E o que eu vou fazer? Para onde vou ir? Deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para o médico, disse Benedito com crueldade. A frase foi como um tapa na cara de Cida. Ela cambaleou, as lágrimas escorrendo sem parar. Vocês são meus irmãos. São minha família. Como podem me abandonar assim? Você nos abandonou primeiro, respondeu Antônio. Nos abandonou quando decidiu viver uma mentira por mais de 20 anos. Foi nesse momento que se ouviu o barulho de um carro chegando. Pela janela, vimos que era João Pedro, que tinha voltado de Belo Horizonte para o enterro do avô, e estava chegando para a leitura do testamento. O menino, porque para mim, ele ainda era o menino de sempre, estacionou o carro, velho que tinha comprado com muito esforço, e caminhou em direção à casa, com aquela postura ereta que sempre o distinguia. Quando entrou na sala e viu o clima tenso, a mãe chorando, os tios com expressões fechadas, percebeu imediatamente que algo grave tinha acontecido. O que está havendo aqui? Perguntou, olhando de um para o outro. Ninguém respondeu. Como explicar para um rapaz de 21 anos que toda a vida dele havia sido construída sobre uma mentira? Como contar que o homem que ele chamava de pai, há 2 décadas, não tinha uma gota do seu sangue? Seu Sebastião tomou a iniciativa. João Pedro, sente-se, por favor. Preciso lhe contar sobre algumas disposições do testamento do seu avô. O rapaz sentou-se numa cadeira ao lado da mesa, seus olhos inteligentes percorrendo os rostos presentes, tentando decifrar o mistério daquela tensão. Seu avô deixou uma revelação importante sobre sua família, começou o advogado. Uma revelação que mudará tudo o que você pensava saber sobre suas origens. E então, com a mesma frieza profissional com que tinha lido para os outros, seu Sebastião repetiu toda a história: a traição da mãe, a verdadeira paternidade, os 21 anos de mentira. João Pedro ouviu tudo em silêncio absoluto. Seu rosto, naturalmente sério, foi ficando cada vez mais pálido, conforme as palavras penetravam em sua mente brilhante. Quando o advogado terminou, ele ficou assim por longos minutos, processando as informações. Finalmente, olhou para a mãe. É verdade, Cida não conseguiu mentir mais. É verdade, sussurrou. Joaquim não é meu pai, não é seu pai biológico. Mas ele te criou, te amou. Mentira, explodiu João Pedro, levantando-se bruscamente. Tudo mentira! Minha vida inteira! É uma mentira! Andou pela sala como um animal enjaulado. Como você pôde fazer isso? Como pôde me deixar chamar aquele homem de pai? Criar laços, sentimentos, sendo que era tudo baseado numa farsa. João Pedro, meu filho. Eu não sou seu filho, gritou ele. Pelo menos, não da forma que eu pensava. E ele não é meu pai, e vocês não são meus tios, e nada do que eu acreditava é real. A inteligência excepcional que sempre foi motivo de orgulho, agora trabalhava contra ele. Sua mente rápida estava conectando todos os pontos, revivendo todas as situações estranhas, todos os momentos em que se sentiu diferente da família, todas as vezes que percebeu que não se encaixava completamente. Foi por isso que eu sempre me senti deslocado, murmurou,
mais para si mesmo que para os outros. Foi por isso que minhas características físicas são tão diferentes. Foi por isso que minha inteligência parecia vir de outro lugar. Olhou ao redor da sala, para cada pessoa presente. E todos vocês sabiam? Ninguém sabia, disse Antônio. Descobrimos agora, junto com você. O vovô sabia. O vovô descobriu e ficou me observando, me estudando, sabendo que eu não era realmente seu neto. João Pedro passou as mãos pelo cabelo. Todas aquelas conversas estranhas, nos últimos anos, aqueles comentários sobre inteligência, sobre herança. Ele estava me dando pistas. Seu avô te amava, tentou defender Rosa. Mesmo sabendo da verdade, continuou te tratando bem, me tratando bem por pena, por obrigação, sabendo que eu era fruto de uma traição da filha dele. João Pedro olhou para Cida com uma mistura de dor e raiva, que partia o coração. Como você pôde viver com essa mentira durante todos esses anos? Como conseguia me olhar nos olhos, sabendo que estava enganando todo mundo? Cida tentou se aproximar do filho, mas ele recuou. Não chegue perto de mim. Não consigo nem olhar para você agora. João Pedro, você precisa entender que eu era jovem. Cometi um erro. Erro é esquecer de comprar pão. Erro é chegar atrasado no trabalho. Isso que você fez foi uma traição de proporções gigantescas, que destruiu, não só sua vida, mas a vida de todo mundo, nesta sala. O rapaz caminhou até a janela e ficou olhando para fora, para as terras da fazenda onde tinha brincado, quando criança, onde tinha aprendido a andar a cavalo, onde tinha pescado com o avô em tantas tardes de domingo. E agora? Perguntou, sem se virar. O que acontece comigo agora? Quem eu sou, João Pedro da Silva? João Pedro Carvalho. Ou só um bastardo sem nome que não pertence a lugar nenhum? O silêncio na sala era opressor. Ninguém sabia o que responder, porque realmente não havia resposta fácil para aquela pergunta. Seu Sebastião tentou trazer um pouco de praticidade para o momento. Legalmente, você continua sendo filho do Joaquim. Seu registro de nascimento não muda. Quanto à herança da família Pereira da Silva, bem, o testamento é claro sobre isso. Eu não quero nada desta família, disse João Pedro, virando-se finalmente. Não quero herança baseada em mentira. Não quero dinheiro sujo de sangue que não é meu. Mas onde você vai morar? Perguntou Cida desesperada. Como vai continuar os estudos? Isso não é mais problema seu. Você perdeu o direito de se preocupar comigo no momento em que decidiu construir minha vida toda sobre uma mentira. João Pedro caminhou em direção à porta, parando apenas para falar uma última vez. Vou voltar para Belo Horizonte. Vou terminar minha faculdade trabalhando, como muitos outros fazem. Vou construir minha vida longe de todo esse circo de mentiras. João Pedro, por favor, implorou Cida. Por favor, o quê? Por favor, continue fingindo que somos família. Por favor, continue participando dessa farsa. Ele balançou a cabeça. Acabou. Esta família acabou para mim no momento em que descobri que ela nunca existiu de verdade. Saiu da casa batendo a porta, entrou no carro e partiu levantando poeira na estrada de terra. Era a última vez que ele pisaria naquela fazenda por muitos anos. Ficamos ali, os destroços de uma família que alguns minutos antes parecia sólida e unida. A revelação do testamento não tinha apenas redistribuído a herança, tinha destruído completamente os laços familiares que levaram décadas para se formar. Cida continuava chorando, agora sozinha, no centro da sala, abandonada por todos. Os irmãos a olhavam como se ela fosse uma estranha, uma intrusa, que tinha se infiltrado na família para destruí-la por dentro. Vocês vão mesmo me abandonar? Perguntou ela mais uma vez. A resposta veio de Antônio fria e definitiva. Você se abandonou primeiro, Cida. No dia que traiu seu marido, traiu nossa família, traiu nossa confiança. E foi assim que nossa família se despedaçou. Em uma manhã de julho de 2004, uma revelação de testamento transformou 5 irmãos unidos em 4 irmãos contra uma traidora. Transformou um neto querido em um estranho. Transformou um marido dedicado em um homem traído e amargurado. Cida saiu da fazenda naquela mesma tarde, levando apenas algumas roupas numa mala velha. Foi morar numa casa alugada na periferia da cidade, sozinha e grávida, enfrentando os olhares curiosos e julgadores de toda a comunidade.
Joaquim, como prometido, ficou com Marina e Solange. As meninas, que tinham 25 e 23 anos na época, ficaram divididas entre a lealdade ao pai e o amor pela mãe. Foi uma situação terrível para elas, tendo que escolher lados numa guerra que não tinham criado. João Pedro voltou para Belo Horizonte e nunca mais manteve contato regular com a família. Ocasionalmente mandava uma carta para as irmãs, mas evitava qualquer menção aos outros parentes. Terminou a faculdade trabalhando como garçom à noite e estudando de dia. Formou-se em Direito, passou na Ordem dos Advogados do Brasil e hoje é um advogado respeitado na capital. O filho que Cida esperava nasceu em dezembro de 2004. Um menino que ela chamou de Gabriel. Joaquim, mesmo separado, teve a decência de registrar a criança como seu filho, já que tinha sido concebido antes da revelação da traição, mas nunca desenvolveu uma relação verdadeira com o menino. A herança de Cida, aqueles 30 alqueires de terra seca, acabou sendo vendida por uma ninharia alguns anos depois. Ela precisava do dinheiro para sobreviver e criar Gabriel sozinha. O comprador foi um fazendeiro vizinho que conhecia a história e aproveitou o desespero dela para fazer um negócio vantajoso. Os outros irmãos seguiram suas vidas, mas a união familiar nunca mais foi a mesma. Os almoços de domingo na fazenda acabaram. As festas de fim de ano se tornaram ocasiões tensas quando aconteciam. A ausência de Cida era como uma ferida aberta, que nunca cicatrizava completamente. Antônio assumiu a administração da parte principal da fazenda, mas nunca teve o mesmo prazer na lida que seu pai tinha. A propriedade prosperou economicamente, mas perdeu a alma que a animava. Rosa continuou morando na cidade, mas desenvolveu uma amargura que não tinha antes. Mário e Benedito também seguiram suas vidas, mas sempre com aquele peso da família destruída nas costas. Joaquim nunca mais se casou. Criou Marina e Solange com dedicação, mas desenvolveu uma desconfiança permanente em relação às mulheres. Gabriel, o filho caçula, cresceu sabendo a história toda e carregando o fardo de ser o filho de uma mãe considerada traidora pela comunidade. Passaram-se os anos e a ferida continuou aberta. Em 2010, quando Gabriel completou 6 anos, Cida tentou uma reconciliação com os irmãos. Apareceu na fazenda, numa tarde de domingo, com o menino pela mão, pedindo perdão, implorando uma nova chance para a família se reunir. Foi recebida friamente. Antônio permitiu que ela entrasse, mas deixou claro que era apenas por educação. Rosa mal olhou na cara dela. Mário e Benedito mantiveram uma cortesia gelada. O pequeno Gabriel, que não entendia bem toda aquela tensão, ficou intimidado com o ambiente hostil. Já faz 6 anos, disse Cida, com a voz embargada. Não acham que já é hora de perdoar? Já paguei pelo que fiz. Criei meu filho sozinha, enfrentei a vergonha, vivi isolada da família que amo. 6 anos não apagam 21 anos de mentira, respondeu Rosa secamente. E não apagam a vergonha que você trouxe para nossa família. Mas somos irmãos, somos família. Família se constrói com confiança, disse Benedito. E confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói facilmente. Cida tentou argumentar, implorar, explicar mais uma vez as circunstâncias que a levaram àquela situação, mas as palavras caíam no vazio. A mágoa tinha criado raízes profundas demais para ser arrancada com algumas horas de conversa. Saiu da fazenda mais uma vez rejeitada, levando Gabriel, que chorava sem entender por que aquelas pessoas não gostavam da mamãe dele. Foi a última tentativa séria de reconciliação que ela fez. João Pedro, durante todos esses anos, seguiu sua vida como se a família Pereira da Silva não existisse. Casou-se em 2008 com uma colega de profissão, uma advogada inteligente e independente chamada Patrícia. Tiveram 2 filhos. Uma menina em 2010 e um menino em 2012. A vida profissional dele prosperou. Abriu um escritório de advocacia que se especializou em direito de família. Ironicamente, talvez sua própria experiência traumática com questões familiares tenha o levado a se dedicar a ajudar outras pessoas em situações similares. Mas o sucesso profissional não apagou as cicatrizes emocionais. Patrícia sempre comentou que o marido tinha dificuldades
em confiar completamente nas pessoas. Sempre estava alerta para possíveis traições ou mentiras. Era como se a revelação da paternidade verdadeira tivesse deixado nele uma desconfiança permanente em relação à natureza humana. Em 2015, 11 anos após a morte do seu João, chegou à nossa cidade a notícia de que o Dr. Reinaldo Augusto de Carvalho havia falecido em São Paulo, onde morava desde que deixou nossa região. Tinha 78 anos, deixava esposa e 3 filhos legítimos. A notícia trouxe de volta todas as lembranças daquele dia terrível de 2004. Cida, ao saber da morte do pai biológico de João Pedro, teve uma crise emocional forte. Foi internada no hospital da cidade com depressão severa, ficou alguns dias sedada. Foi nessa época que Joaquim, talvez tocado pela fragilidade da ex-mulher, teve um gesto de compaixão. Visitou-a no hospital e, pela primeira vez em 11 anos, conversaram como 2 pessoas civilizadas. Não houve reconciliação romântica, isso seria impossível, mas houve uma espécie de perdão humanitário. Cida, disse ele, segurando a mão dela na cama do hospital, eu não consigo esquecer o que você fez. Não consigo perdoar completamente, mas também não consigo continuar odiando para sempre. É um peso grande demais para carregar. Ela chorou copiosamente naquele momento. Era a primeira demonstração de compreensão que recebia em mais de uma década. Joaquim, eu sei que destruí nossa família, sei que não há volta, mas quero que saiba que eu te amei de verdade. O que aconteceu com o Dr. Reinaldo foi um momento de fraqueza, de confusão. Você sempre foi o homem da minha vida. Eu sei, Cida, no fundo eu sempre soube, mas isso não torna a traição menos dolorosa. Conversaram por algumas horas, revisitando o passado, tentando entender como tudo deu errado, como um erro de alguns meses destruiu uma vida inteira de relacionamento. Foi uma conversa dolorosa, mas necessária para ambos. A partir daquele dia, Joaquim passou a ter um relacionamento cordial com Gabriel. Não era um pai no sentido pleno, mas também não era mais um estranho hostil. O menino, que já tinha 11 anos, começou a visitar o pai algumas vezes por mês, criando uma relação que, embora nunca fosse perfeita, pelo menos era civilizada. Marina e Solange, as filhas verdadeiras de Joaquim, também começaram a ter mais contato com a mãe. A dor da separação e o passar dos anos tinham amolecido um pouco a revolta que sentiam. Não era a mesma relação de antes, mas era melhor que o vazio total que existia. Mas os irmãos de Cida continuaram irredutíveis. Para eles, ela continuava sendo a traidora que havia manchado o nome da família e destruído a harmonia que existia há décadas. Em 2018, 14 anos depois daquela fatídica leitura do testamento, Antônio teve um infarto. Foi internado às pressas, ficou entre a vida e a morte por alguns dias, quando se recuperou o suficiente para receber visitas. A primeira pessoa que apareceu no hospital foi Cida. Ela tinha 60 anos na pouca, cabelos grisalhos, o rosto marcado pelos anos de sofrimento e solidão. Sentou-se ao lado da cama do irmão e ficou ali em silêncio por alguns minutos, apenas segurando a mão dele. Eu podia ter morrido sem nunca mais ver você, disse Antônio, com a voz fraca. Mas não morreu. Está aqui, vai se recuperar. Cida, eu já sou um homem velho, já não tenho mais energia para carregar rancor. Era a primeira demonstração de afeto que ela recebia de um irmão em 14 anos. Chorou silenciosamente, sem fazer barulho, apenas deixando as lágrimas escorrerem pelo rosto envelhecido. Antônio, eu sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que nossa família nunca mais será a mesma, mas quero que saiba que não passou um dia sequer sem que eu me arrependesse da escolha que fiz. Eu sei, mana. Eu sei. Foi a primeira vez em 14 anos que alguém da família a chamou de mana. A palavra soou como música para os ouvidos dela, mas a reconciliação com Antônio não se estendeu aos outros irmãos. Rosa, Mário e Benedito continuaram tratando Cida como uma estranha. O perdão, quando existe, é um processo individual e cada pessoa tem seu próprio tempo e suas próprias condições para perdoar. Antônio se recuperou do infarto
e gradualmente foi reconstruindo uma relação com Cida. Não era a mesma intimidade de antes, mas era um começo. Passaram a se falar ao telefone ocasionalmente. Ela visitava a fazenda algumas vezes por ano, sempre recebida com cordialidade, mas nunca mais com o calor familiar de antigamente. Em 2020, chegou uma notícia inesperada. João Pedro estava voltando à cidade. Depois de 16 anos longe, ele havia decidido abrir uma filial de seu escritório de advocacia na região. Patrícia e os filhos viriam junto, buscando uma vida mais tranquila no interior. A notícia causou alvoroço na família. Antônio ficou animado com a possibilidade de reencontrar o sobrinho que sempre considerou brilhante. Rosa e os outros irmãos ficaram apreensivos, sem saber como reagir ao retorno do rapaz que descobrira não ser realmente da família. Cida, ao saber da volta de João Pedro, teve sentimentos contraditórios. Por um lado, a esperança de rever o filho que não via há tantos anos. Por outro, o medo da rejeição, do confronto, de todas as feridas antigas se abrirem novamente. Quando João Pedro chegou à cidade, já não era mais o jovem revoltado de 21 anos. Era um homem de 37 anos, bem-sucedido pai de família, que havia aprendido a conviver com suas origens complicadas. O tempo e a terapia que fizera ao longo dos anos tinham amenizado, ainda que não curado completamente, as feridas da revelação. Seu primeiro encontro foi com Antônio na fazenda. Os dois homens se abraçaram com emoção genuína. Antônio, agora com 72 anos, chorou ao ver o rapaz que havia ajudado a criar. João Pedro, meu menino, como você cresceu, como se tornou um homem de bem. Tio Antônio, o senhor sempre foi importante para mim. Independente de sangue ou DNA, o senhor fez parte da minha formação. Conversaram por horas, relembrando momentos bons da infância, falando sobre a fazenda, sobre a vida. João Pedro apresentou Patrícia e os filhos, que foram recebidos com carinho pelo tio. Nos dias seguintes, João Pedro visitou Rosa, Mário e Benedito. Os encontros foram cordiais, mas com certa tensão no ar. Havia muito não dito, muitas mágoas, de ambos os lados. Mas havia também o reconhecimento mútuo de que eram pessoas maduras agora, que podiam conviver civilizadamente. O encontro mais difícil, aquele que toda a cidade esperava, foi com Cida. Ela soube que ele estava na cidade, mas não ousou procurá-lo. Foi João Pedro quem tomou a iniciativa, aparecendo na casa simples onde ela morava com Gabriel, agora um rapaz de 16 anos. Quando ela abriu a porta e viu o filho depois de tantos anos, suas pernas fraquejaram. João Pedro estava ali, mais alto, mais maduro, com alguns fios grisalhos nas têmporas, mas com os mesmos olhos verdes que ela lembrava. Mãe, disse ele simplesmente. Ela desabou em lágrimas. Era a primeira vez, em 16 anos, que alguém a chamava de mãe, com afeto genuíno. Entraram na casa modesta. João Pedro conheceu Gabriel, seu meio-irmão, que era quase um estranho para ele. O rapaz de 16 anos era tímido, intimidado pela presença desse irmão famoso, de quem tanto ouvia falar, mas nunca conhecera de verdade. A conversa entre mãe e filho foi longa e dolorosa. João Pedro não tinha vindo para perdoar completamente, ou para fingir que nada havia acontecido. Tinha vindo para fechar ciclos, para encontrar paz consigo mesmo. Mãe, eu passei muitos anos odiando a senhora, muitos anos culpando a senhora por toda a confusão da minha vida. Eu sei, meu filho, e eu mereço esse ódio, mas com o tempo, com a terapia, com a experiência de ser pai, fui entendendo que as pessoas cometem erros, erros graves, erros que marcam vidas inteiras, mas ainda assim, erros humanos. Cida chorava silenciosamente, ouvindo cada palavra como se fosse um presente. Eu não consigo fingir que tudo está bem. Não consigo voltar a ser seu filho, como era antes. Mas também não consigo mais carregar esse ódio. Ele estava me consumindo por dentro. O que isso significa? Perguntou ela com a voz trêmula. Significa que podemos tentar construir uma relação nova, não de mãe e filho como antes, mas de duas pessoas que se importam uma com a outra
e querem superar o passado. Foi o início de um processo lento de reaproximação. João Pedro passou a visitar Cida regularmente, sempre acompanhado da família. Patrícia, sua esposa, mas-trouxe, surpreendentemente compreensiva com a situação complexa. Os filhos de João Pedro conheceram a avó que nunca tinham visto, criando laços novos e sem o peso do passado. Gabriel, o filho caçula de Cida, encontrou no Mauerma mais velho uma figura de referência que nunca havia tido. João Pedro gradualmente assumiu um papel de mentor para o rapaz, ajudando-o nos estudos, dando conselhos sobre o futuro. Em 2022, Joaquim faleceu aos 75 anos, vítima de um câncer que descobriu tarde demais. Nos últimos meses de vida, pediu para ver Cida uma última vez. O encontro foi tocante, dois velhos que um dia se amaram, reconhecendo os erros e acertos de uma vida compartilhada. Cida, eu quero que saiba que apesar de tudo, foram anos bons os que passamos juntos. Antes da revelação, foram os melhores anos da minha vida, Joaquim. Cuide do Gabriel. Ele é um bom menino, não tem culpa de nada. Vou cuidar e obrigada por ter registrado ele como seu filho. Ele é meu filho, no papel e no coração. O funeral de Joaquim reuniu toda a família pela primeira vez em quase 20 anos. Saida estava lá, ao lado de Marina e Solange, chorando pelo homem que amou e traiu. João Pedro estava lá, prestando homenagem ao homem que o criou, mesmo sem ser seu pai biológico. Os irmãos Pereira da Silva estavam todos presentes, unidos momentaneamente pela dor da perda. Foi nesse funeral que Rosa, pela primeira vez em 2 décadas, dirigiu a palavra à irmã. Ele te amou até o fim, sabia? Eu sei, respondeu Cida. E eu também o amei. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um reconhecimento da humanidade que todos compartilhavam. Hoje, em 2024, 20 anos após aquela fatídica leitura do testamento, a família Pereira da Silva ainda carrega as cicatrizes daquele dia, mas também encontrou uma forma de conviver com elas. João Pedro se estabeleceu definitivamente na cidade, seu escritório prospera, e ele se tornou uma figura respeitada na comunidade. Seus filhos crescem, conhecendo toda a história da família, mas sem o peso da vergonha que marcou a geração anterior. Cida, aos 66 anos, vive modestamente, mas com uma dignidade recuperada. Tem o afeto do filho mais velho, o respeito de Gabriel, que se formou em engenharia e trabalha no escritório do meio-irmão, e a cordialidade de alguns familiares. Antônio, o único irmão que realmente se reconciliou com ela, morreu em 2023, aos 78 anos. Em seus últimos momentos, chamou Cida ao leito e disse: Mana, a família pode ter se quebrado, mas o amor nunca morreu completamente. Rosa, Mário e Benedito continuam mantendo distância de Cida, mas não mais com a hostilidade aberta de antes. É uma coexistência civilizada, sem afeto, mas também sem ódio declarado. A fazenda continua produtiva sob a administração dos herdeiros, mas nunca mais teve a alma alegre dos tempos em que seu João estava vivo. Os almoços de domingo acabaram para sempre, substituídos por encontros esporádicos e formais. Gabriel cresceu e se tornou um jovem equilibrado, apesar de carregar o estigma de ser filho da mulher que enganou a família. Ele conhece toda a história, mas aprendeu a não se deixar definir pelos erros da mãe. A cidade pequena, que um dia fervilhou de comentários sobre o escândalo da família Pereira da Silva, hoje tem outros assuntos para fofocar. A história virou apenas mais uma das muitas histórias que as pessoas contam sobre o passado. E João Pedro, o centro de toda a confusão, encontrou sua paz. Não foi fácil, levou décadas, mas ele conseguiu construir uma identidade própria, independente das circunstâncias de seu nascimento. É pai, é marido, é advogado respeitado, é irmão mais velho dedicado. Às vezes, quando está sozinho em seu escritório no final do dia, ele pensa no avô que descobriu a verdade e decidiu revelá-la. Será que seu João fez a coisa certa? Será que a verdade valeu toda a destruição que causou? Não há resposta fácil para essa pergunta. A verdade libertou João Pedro da mentira que definia sua existência, mas também destruiu uma família. Deu-lhe a possibilidade de conhecer suas origens reais, mas castou-lhe décadas de sofrimento. O que resta, no final das contas,
é a certeza de que as escolhas que fazemos ecoam por gerações. O erro de uma jovem de 23 anos, em 1983, ainda reverbera em 2024, moldando a vida de filhos, netos, irmãos, maridos, mas também resta a esperança de que o amor, mesmo ferido, mesmo traído, mesmo quase morto, pode encontrar caminhos para renascer. Talvez não na mesma forma, talvez não com a mesma intensidade, mas pode renascer. A família Pereira da Silva nunca mais será a mesma. Mas ainda é uma família fragmentada, remendada, cheia de cicatrizes, mas ainda uma família. E isso talvez já seja mais do que muitos conseguem depois de uma tempestade como a que eles enfrentaram. O testamento do seu João cumpriu seu propósito, revelou a verdade. Se essa verdade valeu o preço que todos pagaram por ela, isso só cada um pode responder por si mesmo. Na solidão de suas próprias consciências, no silêncio das madrugadas em que o passado vem cobrar suas contas com o presente,